Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, tô aqui hoje pra tentar responder algumas perguntas de vocês, que vocês têm feito muitas perguntas. Pra quem não sabe o que aconteceu, eu tenho 3 vídeos basicamente falando sobre isso, mas o principal é o primeiro, que eu explico mais ou menos o que realmente tá acontecendo comigo. Eu fiquei meses fora e eu acho que tá na hora de eu voltar. Não sei se eu vou conseguir, mas eu tô me esforçando bastante pra voltar o quanto antes, pra estar presente pra vocês e também pra conseguir relatar parte ainda do meu problema, que ainda não tá 100% resolvido, que eu acho que faria uma grande diferença pra muitas pessoas que sofrem com a mesma coisa. Eu vou deixar o vídeo então explicando um pouco melhor na descrição do vídeo, então vocês podem vir aqui embaixo e assistir, talvez vocês consigam entender melhor, mas basicamente eu tô lutando contra depressão e TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado. Então são duas coisas que parecem ser antagônicas e muitas vezes são, mas juntas não tá sendo fácil, já são alguns meses de tratamento, mas eu acho que tá na hora de eu vir conversar um pouquinho com vocês, mostrar um pouco do que acontece e responder várias das perguntas de vocês. Eu falei pra vocês me mandarem perguntas, então lá pelo Stories do Insta, que é uma coisa que eu sempre faço. Se algum de vocês tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui. Vamos lá. Você tá seguindo uma rotina diária ou deixando as coisas fluírem? Tenho orado por você. Obrigada por estar orando por mim, eu sinto que faz toda a diferença. Eu sei que faz toda a diferença, mas ter o apoio de vocês, vocês não fazem ideia, faz muita diferença pra mim. Eu tava seguindo uma rotina antes de entrar em férias. Essa primeira semana de férias tá sendo muito difícil pra mim, porque eu não tô me mantendo... É difícil me manter ocupada. E se eu não tô ocupada, eu normalmente não fico muito bem. É bem difícil estar de férias e não ter responsabilidades a serem cumpridas, ou coisas que eu sou obrigada a fazer, enfim, coisas da faculdade, principalmente. Mas eu tenho uma certa rotina, assim, de manhã e no final da tarde, então, talvez. Mas o ideal é manter a rotina pra mim nesse momento, porque é tudo muito no automático. Geralzão na facul, pontos positivos e negativos. Tanto a parte da medicina quanto a parte da UP, que é a minha faculdade, eu amo muito. A medicina em si foi muito difícil esse último ano, devido às circunstâncias que todo mundo já tá vivendo, e as minhas também. Então essa parte foi bem difícil pra mim. E a UP, ela é incrível, o campus é a melhor parte, ela tem tudo lá dentro, não falta nada pra gente em questão de nada, na verdade. Mas eles são muito desorganizados e isso é muito complicado. Fala um pouco sobre seu rendimento e afins sobre a facul. Então, meu rendimento oscilou bastante junto com a minha doença, então basicamente quando a doença estava muito intensa, o rendimento baixava muito e vice-versa. Qual a melhor experiência você já teve na facul até agora? Manda beijo. Beijo, Malu. Eu acho que é Malu. A melhor experiência que eu tive, eu acho que foi quando a gente foi no Mark, mas eu não sei, talvez tenha sido, na verdade, não algo relacionado à faculdade, mas sim as pessoas que eu conheci lá. Elas fizeram uma grande diferença, mesmo sem perceber. Eles tiveram muita sensibilidade depois de saberem da minha situação. Então eu acho que isso acabou impactando muito também no meu desempenho na faculdade, como eu lidei com toda a minha situação depois que conheci eles. Eu acho que as coisas ficaram bem mais fáceis. O dia que te deixou mais feliz? Eu acho que o dia que eu fiquei mais feliz, puxa, na minha vida ou esse ano? Eu acho que esse ano, né, porque eu pedi pra vocês mandarem perguntas sobre a situação. Eu acho que o dia que eu fiquei mais feliz foi o dia que eu consegui aproveitar
uma coisa ou outra, assim, eu não consigo, sinceramente, lembrar de algo específico, mas eu já tive momentos de conquistas, assim, com relação à depressão, principalmente, que foram bem marcantes, assim. Hoje é difícil, porque fica tudo meio nublado, as partes boas ficam nubladas, mesmo eu já estando muito melhor. Mas, com certeza, as pequenas conquistas, assim... Utiliza algum método contraceptivo? Sim, eu uso anticoncepcional, pílula mesmo. Eu tenho cólicas absurdas e na medicina é uma coisa muito complicada. Assim, as cólicas que eu tenho já são complicadas de qualquer forma, já acabam prejudicando muito qualquer tipo de atividade, mas principalmente na medicina, que é muito intenso, então a gente precisa ter o máximo de conforto possível, mesmo estudando, mesmo nem estando tanto na prática. Faz toda a diferença isso, então eu tô assim com pílula desde o começo do ano. Quem mais te apoiou nesse momento mais difícil? Te admiro demais, manda beijo. Beijo pra Gi, e já respondendo essa pergunta, quem mais me apoiou foram os meus pais e minha melhor amiga. Foram o meu maior suporte nessa situação, foram as pessoas que aceitaram antes das outras. Não sei se deu pra entender, mas é basicamente isso. Como você faz pra lidar com as crises quando tá sozinha? Eu me desespero muito. Cara, é uma coisa muito difícil, eu entendo 100%, mas o meu psiquiatra tem trabalhado comigo que eu tenho que viver a crise, ele diz. Então, normalmente eu procuro um lugar de segurança, que é aqui, inclusive, por isso que eu tô aqui hoje, é o gazebo. E a gente tem uma rede aqui, eu fico na rede, ou mesmo quando eu não posso vir pra cá, eu preciso fazer alguma outra coisa, estando no quarto, em qualquer outro lugar, na verdade. É viver a crise, é você parar tudo que você tá fazendo, primeiro identificar como você consegue se acalmar e fazer isso todas as vezes. E se você ainda não conseguiu identificar isso, respirar bem calmo e bem profundo. Então, respirar 6, 7 segundos, segurar 6, 7 segundos e pôr pra fora 6, 7 segundos. Eu sei que tem a do 5, do 4 e do 6, vocês fazem da forma como vocês quiserem, mas é mais ou menos assim que eu consigo controlar as minhas crises. Qual foi o momento mais difícil nesses 6 meses? Puxa, qualquer momento em que a minha depressão estava profunda, qualquer dia que eu não conseguia levantar de manhã, qualquer dia que eu não queria levantar de manhã ou que eu não queria mais estar aqui. Está sendo vivenciar a experiência da medicina. Completamente insano. É sensacional. Eu tenho hoje uma tendência grande ao trauma, então eu tenho uma aula chamada Suporte Básico de Vida, que é basicamente início ao trauma. Então, toda vez que eu tô lá e eu aprendo a ressuscitar ou parar alguma coisa na hemorragia, ou liberar um pneumotórax, ou qualquer coisa assim, é completamente insano, é sensacional. Então, apesar de tudo, a medicina ainda é minha grande paixão. Você já tinha acompanhamento psicológico antes desse ano? Já. Como foi o pedir ajuda para seus pais? Falar que você não ia conseguir passar por isso sozinho? Então, eu acho que eles claramente viam, eu não acho, eu tenho certeza que eles viam que eu não existia mais. E quando eu comecei a ficar muito mal, eu conversei com ela, refletiu diretamente no meu relacionamento. Então, começou com isso, eu achei que por o meu relacionamento estar em crise, eu tava naquela situação. Por isso que eu dei um tempo, a gente deu um tempo de 1 mês. E daí eu percebi que não era o meu relacionamento, que eu tava muito mal. E ali eu já tava de cama, já tava muito mal. E dali pra frente só piorou, então foi uma coisa muito clara. Eu comecei primeiro com tratamento natural, não deu certo. Eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio com tratamento natural, não deu certo. E daí eu fui pro psiquiatra. E daí quem realmente bateu na tecla assim mais do psiquiatra foi meu pai. Então quando eu precisei eu tava lá tipo em 2 dias. Meus pais sempre foram muito envolvidos na minha vida, então eu acho que não foi uma coisa muito difícil pedir ajuda e mostrar que não tava tudo bem. Mas com certeza foi muito intenso, tanto pra mim quanto pra eles, para o processo de aceitação. Você é adventista? Sim, eu sou adventista. Quais são suas metas pro ano que vem? Eu acho que basicamente sair dessa situação ou aprender a viver com ela. Então eu acho que talvez
ter toda a minha situação sob controle seria a grande meta pro ano que vem. E ser feliz também. Como estão as aulas da faculdade? Vocês estão tendo aulas presenciais? Então, a gente teve algumas aulas práticas nesses últimos meses. As matérias que voltaram foram neuroanatomia, anatomia, esporte básico de vida e saúde coletiva. Então, saúde coletiva era basicamente a matéria que a gente ia até o postinho para atuar lá. Como a gente não tem mais isso, a gente teve algumas conversas, assim, né? Eu não sei até que ponto isso realmente valeu a pena, mas enfim, foi o que aconteceu. E daí para as outras aulas a gente teve as aulas normais, práticas e as provas também práticas. Vegana ou não? Sim, eu sou vegana. Cuidados com o cabelo, é tão lindo, obrigada. Mas assim, hoje ele não tá tão bonito na minha opinião, ele tá com muito frizz. Eu normalmente faço uma finalização no meu cabelo, então eu uso creme de penteado da Ossi, que são aqueles tubinhos que eu sempre trago de viagem. Eu uso o de abacate e também com um pouco de óleo, então óleo pro cabelo também. Eu misturo bastante os dois na minha mão, esquento um pouco e passo em todo o meu cabelo e depois finalizo. Pensou em largar a faculdade? Não, largar a faculdade não. Eu já pensei em desistir de medicina, óbvio, a gente pensa todos os dias, mas eu também não consigo imaginar fazendo outra coisa, então eu acho que não é bem uma opção pra mim. Como ter forças na reta final dos estudos pro vestibular? Tá complicado aqui. Eu te entendo 100%, passei por isso algumas vezes e eu fiz um vídeo só sobre isso, acho que ano passado. Chama Querido Vestibulando, o vídeo tá aqui no canal, também posso colocar aqui na descrição do vídeo e eu posso colocar também no final do vídeo, pra quem assistir até o final vocês podem assistir depois que acabar o vídeo, também dá pra fazer isso lá. Você e o seu ex ainda se falam? Com certeza. Você já pensou em desistir de tudo? Algumas vezes. Como está sendo sua relação com seus amigos nesse período? Dicas sobre amizade? Perdi muitos. Putz, eu acho isso tenso. Eu tava até pensando em fazer um vídeo perguntando pros meus amigos. Vocês podem mandar perguntas e eles respondem sobre mim nessa situação. Como foi essa minha situação e como eles lidaram, alguns mais, outros menos. Mas principalmente posso trazer a Ana pra falar com vocês, que vocês sabem, é a minha melhor amiga, foi a pessoa que mais se envolveu fora da minha família. Então eu acho que talvez ela pudesse falar um pouco melhor como né, ser amiga e tá passando por isso, enfim. Mas é muito difícil, eu acho que muitos dos meus amigos não entenderam. Eu, sinceramente, ninguém entende, só quem passa por isso entende realmente. Eu lidava com depressão de uma forma antes de ficar assim, e hoje eu lidaria com pessoas com depressão ou depressivas de uma forma completamente diferente. Porque é um sentimento que só a gente entende, então... Mas é muito difícil, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas querem te dar espaço, mas você acaba perdendo contato ou ficando muito tempo sem falar, e nesse momento a gente realmente precisa de muito apoio. Mesmo não querendo, a gente precisa de muito apoio. Você tem alguém pra conversar todo dia? Tenho, porque eu tenho os meus pais aqui em casa, eu tenho os meus irmãos, eu acabei ficando muito próxima da minha irmã na pandemia, então ela tá a uma porta de distância de mim. Como está a sua autoestima? Não muito boa, tá bem melhor, mas é difícil você também... É difícil. Como você e seu namorado estão? Então, a gente não tá, na verdade, né? Eu estou solteiríssima. Inclusive, esses dias me perguntaram como é ser solteira. Não sei se foi aqui. Como está sendo estar solteira? Está sendo muito bom. Eu tô sentindo um grau de liberdade muito necessário nesse momento. Lógico, hoje tá uma barulheira, hein? Matéria preferida até agora, vocês ainda não perceberam, esporte básico de vida, aquele esqueminha de introdução ao trauma. Você, sendo vegana, sente falta de algo na alimentação não vegana? Acho que às vezes o que eu mais sinto falta provavelmente é brigadeiro.
é difícil ter um brigadeiro que tem uma consistência de brigadeiro, entendeu? Tipo, brigadeiro vegano que tem consistência mesmo de brigadeiro. Como você se sente com comentários negativos? Você é tudo. Mas eu acho que não é uma coisa muito boa, acho que ninguém ia gostar. Sinceramente, hoje a minha motivação é não ligar pra esse tipo de coisa, porque quem pode opinar sobre a minha vida não tem a menor ideia do que eu passo, ou das minhas dificuldades, ou de nada. Então, tipo, honey, quem é você pra falar ou opinar sobre mim, ou sobre a minha vida, ou enfim, sei lá. Às vezes eu acho meio sem noção, lógico. Machuca, mas meio sem noção. Você tá melhor? Fica bem, beijos. Obrigada. Eu tô bem melhor comparado a antes, não tão bem comparado a como eu sou na vida real. Cara, agora vai ter até um cortador de grama com a gente. Muito legal. Vai saber o que é. Quem da sua família tem olho claro? Na minha família direta, meu pai e minha irmã. Eu terminei a faculdade. Então, na verdade, minha faculdade já terminou. Eu estou de férias e só volta em março. E provavelmente ainda vou estar viajando quando as aulas voltarem. Então, falta um tempo, graças ao bom Deus. Você tá em qual período? Eu tô indo pro terceiro período. Qual matéria teve maior dificuldade e qual teve maior facilidade? A que eu mais tive dificuldade provavelmente é neuroanatomia, porque é a que mais tem matéria e é a que eu provavelmente vou me ferrar. E a que eu menos tive, a que eu mais tive facilidade, cara, é difícil porque por mais que a gente tenha muitas matérias difíceis, em medicina a gente tem várias fáceis também. A difícil que eu mais tive facilidade foi esporte básico de vida, que eu amo, já falei pra vocês, então acho que foi essa. É isso, gente. Viu só? Consegui responder todas as perguntas de vocês, tinha muitas perguntas repetidas, algumas eu acabei não respondendo, pelo menos não vou responder por enquanto, mas eu vou abrir uma outra caixinha pra gente conversar um pouco mais, atualizar um pouco as coisas. Me dê ideias aqui nos comentários sobre o que vocês querem ver. Eu quero muito voltar ativa no YouTube, mas tá um pouco difícil, então me deem ideias boas que vocês querem assistir, que vai ser bom também pra mim. E é isso, gente. Me encontrem lá no Insta, que a gente conversa bem mais por lá. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Beijo, tchau!